Eu gostaria nessa noite de ministrar algo que o Senhor tem colocado no meu coração há alguns dias, e para que a gente possa aprender da palavra do Senhor, que a gente possa estar cheio da presença dEle, né? Livro de Eclesiastes, nós vamos ler 2 textos. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, que diz assim, versículo 1: Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Amém? Pois no livro de Jeremias, capítulo 18, Jeremias, capítulo 18, a partir do verso 1, é uma das mensagens, uma das palavras assim que todo mundo conhece, né? A parábola ali do oleiro. E essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, na casa do processo, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, com o instrumento do processo. Mas o vaso de barro que ele estava formando nas suas mãos, o propósito, se estragou em suas mãos e ele o refez, moldando outro vaso, o propósito, de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: Ó casa de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês, o propósito, nas minhas mãos, ó casa de Israel. Amém? Até aqui. Fecha os teus olhos. Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor. Somos a Tua igreja. Somos o barro. Somos vaso nas Tuas mãos. Nessa noite, Pai, nós queremos nos alimentar da Tua palavra. Queremos encher o nosso coração, ó Pai, da Tua essência, da Tua palavra, para que nós possamos, ó Pai, estar seguro em Tuas mãos. Então, que essa palavra, Pai, venha fazer o propósito para o qual está designado nessa noite entre nós, em mim, Senhor, para que nós possamos, para que eu possa, Senhor, estar na Tua presença, Senhor, sendo moldado segundo a Tua vontade. Assim nós te pedimos e te rogamos no nome do Senhor Jesus. Amados, falar sobre o processo e o propósito é falar das nossas vidas, é falar da nossa caminhada, é falar da nossa jornada. E eu, antes de a gente entrar, eu queria começar contando um testemunho de uma irmã do Ministério de Intercessão em São Paulo, mulher de oração, mulher temente a Deus, mãe de 14 filhos. Dos 14 filhos, somente 2 estavam com ela na igreja. E aquela mulher de oração, sempre orando pela igreja, sempre orando pelos pastores, sempre orando pelos irmãos. Um dia ela começa a sentir alguns sintomas e procura o médico. E o médico vai diagnosticar que ela está com câncer. Aquele câncer, no decorrer da sua vida e do seu tratamento, ele começa a tomar uma dimensão grande, ao ponto dela, quando nos últimos dias de vida, ela estaria com câncer desde o couro cabeludo assim até lá os seus pés.
Mas ela era guerreira. Ela não se entregava. Mesmo naquelas situações da quimioterapia, de várias fases do tratamento, ela lá em oração: Senhor, eu estou aqui, eu sou a tua serva. A gente nunca deve desistir. A gente sempre deve prosseguir no meio das adversidades, né? Sempre orando e clamando ao Senhor. O apóstolo Paulo, ele vai nos dizer que se nós, como cristãos, nós pensamos e nós queremos somente aquilo que a vida pode nos dar de bom, aquilo que é de nosso interesse, da nossa carne e dos nossos anseios, coisas boas, um belo carro, uma bela família, tudo perfeito, então nós somos os mais miseráveis dessa terra. Aquela mulher, na ânsia ali daquele sofrimento, ela vai para o hospital. E lá ela sente dores terríveis. E um dia, uma das enfermeiras que cuida dela, ali no setor de oncologia daquele hospital, ela vai e fala para ela: olha, se você quiser gritar, né? Se você quiser se exprimir, né? Porque ela via ela orar. Ela falou assim: eu não sei para que tanta oração. Isso aí não vai te ajudar. E ela falou assim: meu Deus vai me ajudar. E aquela enfermeira, num ar de deboche, falou assim: quero ver até onde vai a tua fé. Todo mundo grita aqui no hospital. E ela começa a orar. Um dia, um dos seus filhos vai com um amigo para visitá-la, e o seu filho, quando entra e vê ela naquele estado de dor e ali gemendo, ele começa a chorar e não entra. Entra o seu amigo da família, e ele vai conversar com aquela irmã. E ele chega e fala lá: oi, irmã, como é que vai? Tudo bem? Eu vim aqui fazer uma oração, orar com a senhora. E ela começa a falar com ele: como que vai você, meu jovem? E ele falou assim: vou bem, e a senhora? E ela começa a falar palavras, perguntando para ele assim: você está de bem com o Senhor? Como que está a tua vida espiritual? Não, está tudo bem comigo. E ela fala palavras assim, e ele vai para confortar ela, e é ele que é confortado no leito de dor daquela irmã. Ele vê que ela se mexe naquele leito de cama com muitas dores, e ele havia estudado sobre o nosso corpo, que o nosso corpo em determinados momentos, quando nós temos muitas dores, então quando nós gritamos, que nós damos aquele berro, por milésimo de segundo aquela dor passa, e quando você termina, ela começa de novo. E aí ele falou para ela, sabendo disso: irmã, se a senhora quiser gritar de dor, a senhora tem todo o direito, a senhora está num hospital. Daí ela fala para ele assim: não, eu não posso. Daí ele pergunta: mas por quê? Porque se eu gritar de dor, essa enfermeira que está aí, ela falou para mim que ela queria ver até onde eu iria com essa minha dor, que o meu Deus não ia me ajudar. Então eu entro para dentro de mim essa dor e eu resisto aqui com o Espírito Santo. Porque se eu gritar, se eu gemer aqui, ela não vai aceitar o Senhor. E a minha vida é um testemunho para aquela mulher, e vai ser. Eu vou ganhar ela aqui, calada, na minha dor. E ele fala para ela assim: não dê bola pelo que ela fala, ela é enfermeira, ela é uma profissional. Sim, mas eu não vou gritar. Aquela guerreira intercessora, ela acaba falecendo. Naquela mesma cidade, um mês antes, tinha morrido um grande dono de refinarias de álcool. Ele tinha plantação de cana, e da cana colhia e fazia o álcool. Um homem muito rico.
E naqueles dias, quando ele morreu, o presidente da República teve naquela pequena cidade. E no seu enterro, no cemitério, 2 helicópteros sobrevoavam os céus lá e jogavam pétalas de rosa para aquele homem que ia ser enterrado ali. A cidade se movimentou, senadores, deputados federais, políticos de várias partes do Brasil, encheu aquele cemitério. Aqueles carrão preto enorme, com placas do governo federal, estadual, estavam todos ali. No dia da morte daquela irmã intercessora, no lugar, não era no túmulo das pedras ali de mármore, era num lugar reservado, na terra, cavado na terra, num caixão bem simples, o mais simples possível. Aquela intercessora, ela é enterrada. Seus filhos ali, ministério de intercessão ali, com as irmãzinhas ali do ministério de intercessão. E aí elas cantam um hino, em gratidão a Deus pela vida daquela mulher. Muitas pessoas estavam ali, de alguma forma, alguma vez tinham pedido oração para ela e o Senhor a tinha ouvido. E assim ela é enterrada. Aquele jovem, juntamente com o filho dela, que era amigo dele, acompanham o filho para sair do cemitério. E eles estão caminhando. E quando eles estão indo, numa das trilhas do cemitério, está o coveiro, encostado no muro, pezinho cruzado, mão segurando na pá. E aí quando eles estão passando por perto, ele fala assim, chama ele, meu jovem, me diga uma coisa, quem que morreu ali? Aí o amigo do filho dela fala assim, foi a irmã fulana, ela era da igreja. Mas quem que era ela? Essa mulher, ela era da marinha? Ele falou assim, não, por quê? Não, porque a quantidade de homens brancos que entraram aqui, todos vestidos de branco, e quando aquelas mulheres começaram a cantar aqueles hinos, aqueles soldados, aqueles batalhão, tudo de branco, levantaram as suas espadas e começaram a cantar junto com elas. Que coisa mais linda! Quem é ela? Ela tem alguma patente na marinha? Porque esses homens todos de branco encheu aqui esse lugar. Ele olha para o filho e eles entendem quem era aquela mulher. Existe um momento para cada propósito na vida, mas também existe a beleza do processo. E eu queria falar com vocês sobre isso, sobre o processo e o propósito nas nossas vidas. A Bíblia tem alguns insights assim que a gente vai olhar e entender. Quarta-feira passada eu comentei com vocês que estavam aqui que a uva amassada, ela produz o vinho, né? A azeitona, ela também passa por um processo. Ela é colhida, ela é separada das folhas e de tudo mais, onde fica só o carocinho. E depois ela vai para a moenda, para a trituração. E depois da trituração ela passa pela prensa. E a gente que conhece a palavra de Deus vai se lembrar de uma prensa muito famosa, chamada a prensa do jardim do Getsêmani, onde alguém faz uma oração nesse lugar e soa gotas de sangue. Vocês lembram, não lembram? Assim é a azeitona, e ali ela produz o óleo.
rosa, amassada e triturada, ela vai produzir o perfume. O trigo amassado, também lá é feito todo o processo, ele vai resultar na farinha, que vira o alimento, o pão, a bolacha, um monte de coisas, né? Mas o joio que também dá junto com o trigo, quando amassado, ele produz o veneno. Então, no meio de tudo isso, o propósito, ele tem um processo. No propósito, quando nós passamos pelo propósito, eu tirei algumas mensagens, assim, como vai expor para fora o nosso verdadeiro eu. Quando você está passando pelo dia mal, pela luta, pela angústia, pela tribulação, vai mostrar para as pessoas que estão ao teu redor quem realmente você é, quem realmente eu sou. Quando eu estou sendo pressionado, quando eu estou passando por uma luta, quando eu estou passando por uma dificuldade. O propósito, ele vai trabalhar a nossa essência para nós sermos transformados, como diz a palavra, de glória em glória. Você entra numa espiral de um processo, né? O Senhor, Ele quer nos reconstruir, quer tirar tudo aquilo que não presta de nós, e por isso nós passamos por isso. Ele é o oleiro. Então muitas vezes também é permitido que a vida venha nos amassar, venha nos colocar à prova. Aquele teu amigo que te persegue lá no teu serviço, que quer te fazer você ser demitido, ou tomar o teu lugar, ou que não vai com a tua cara, vive aprontando armadilhas para você, foi colocado lá para que você vivesse o teu processo, para você alcançar o teu propósito. E muitas vezes no meio disso, a gente pergunta, assim, no meio do nosso processo, no meio das nossas lutas, onde foi que eu errei? Às vezes nós passamos por tantas lutas, por tantos momentos, sejam com esses amigos, sejam com os sócios, se você tem empresa, às vezes em casa, na família. Onde foi que eu errei, Deus? Por que tudo isso está acontecendo comigo? Os porquês da nossa vida. Mas o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 9, versículo 20 e 21, ele vai dizer assim: mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outros para uso desonroso? Então, se a uva precisa ser amassada para dar aquele suco gostoso, aquele vinho, a azeitona ser prensada da forma como é, moída, triturada, para dar aquele azeite. Então, por que também nós não podemos passar por isso? E a gente vai ver que no meio desse processo, no meio dessas lutas, no meio dessas aflições, o processo, ele é duro, ele é desconfortável, ele é doloroso, ele consome as tuas energias, ele te leva por situações, às vezes até de humilhação. Quantos aqui não foram humilhados? Às vezes na frente de outras pessoas, acusados injustamente.
Quantas e quantas histórias nós, os pastores, escutamos aqui nos gabinetes, às vezes, de pessoas: pastor, eu não devia, eu fui acusado injustamente, tiraram o dinheiro lá, mas não fui eu, trocaram tal coisa lá, mas não fui eu, mas eu fui acusado. E as provas, todas elas indicam para mim, mas não fui eu. E aí você fica com aquela estigma, daquela acusação, daquela humilhação. As pessoas te passam de lado, te olham torto. Mas é no meio do processo, no meio da luta, no meio da dificuldade, que o propósito se revela. O tempo vai passando. E um dia, aquilo que te acusaram é descoberto. Mas aí você pode perguntar: sim, mas e a minha moral? E aquela acusação que fizeram? Tudo isso está no pacote do processo. Quem é você no meio do processo? Gênesis capítulo 22, verso 7. Isaac disse a Abraão, o seu pai: meu pai. Sim, meu filho, aqui estou, Abraão respondeu. E Isaac perguntou: a brasa e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Eu fico pensando naquele pai. Ele tem uma espera pelo seu filho por anos. E aí, num determinado momento, o mesmo Deus que prometeu, chega para ele: vai lá e oferece o teu filho em sacrifício. E Abraão vai. Todos nós conhecemos a história. Você tem carregado a lenha da oração. Você tem carregado a lenha da palavra de Deus dentro de si. Onde está a tua lenha? Onde está o teu fogo? Fogo do Espírito Santo, o fogo da oração. O fogo para que na hora como essa, que nem a de Abraão, ele fica bem quietinho. Eu fico imaginando a caminhada, desde quando ele ouve a voz de Deus, os seus questionamentos internos, mas ele fica bem quietinho, vai lá, não fala nada para a mulher, porque ele não quer assustar ela. Pega o menino, pega a lenha, prepara, chama os seus servos e ele segue naquela caminhada. E às vezes dentro do nosso propósito é assim, você fica quieto. Você entra no teu quarto e você fica pensando: Deus, como que eu vou sair dessa roubada? Como que eu vou fazer? O que sai de dentro da gente quando as pressões da vida chegam? Quando você está com a tua esposa no hospital, numa UTI? O que sai quando o teu filho está ali numa UTI, respirando por aparelho, e você chega ali e você vê aquele estado, aquele quadro que você não quer ver? O que acontece com a gente quando desde lá de trás do diagnóstico médico até aquele momento da UTI, o que sai de dentro de você? Mas Senhor, eu sou teu servo, independente de quem você seja. Eu sou um membro da Igreja Batista Renovada, eu sou um diácono, eu sou um pastor. Qual é a essência que está dentro de você? A verdade é que as provações, elas não só nos desafiam, elas não só nos fazem pensar, mas elas revelam quem nós somos em Cristo Jesus. Qual é a nossa essência?
Salmo 30, verso 5 diz assim: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria ela vem pela manhã. Existem guerras nas nossas vidas que Deus nos permite passar. Existem momentos de batalha na nossa jornada, na nossa caminhada em direção ao céu, que o Senhor vai preparar uma guerra no meio da... Mas Senhor, Ele te conhece sim, Ele sabe quem você é, e é por isso que Ele prepara uma guerra. E você sabe que você vai ter que passar por aquela guerra. 2 Reis, capítulo 5, verso 1 ao 8. Eu amo essa história. A menina judia na casa de Naamã, o general do exército da Síria. Ela passou pelo processo da guerra. Aquele exército assírio, inimigo de Israel, invade Israel, entra dentro de Israel, mata um monte de pessoas, entram na casa daquela menina e arrancam ela da casa dos seus pais, do meio dos seus amigos, da sua cidade que ela amava, e levam ela para o exílio como escrava. Lá ela não tem uma sinagoga, porque lá não tem sinagoga, ou não tem uma igreja para ela ir. Mas lá dentro da casa do general, ela fica pensando nos cultos que o sacerdote fazia lá, e falava da palavra de Deus. Lá no cárcere, ela está lá, mas ela sabe quem é o seu Deus, então ela ora. Propósitos no meio da guerra. Processo no meio da guerra. E ela vê o general, o comandante daquele exército que manda capturar ela, todo cheio de lepra. Sabe, amados, não sei aqui, mas me veio na mente agora, o teu chefe, o teu patrão, aquelas pessoas ricas que você trabalha. Se não são cristãos, as que não são. E você está lá. E você já está há um bom tempo naquela empresa. E aí você muitas vezes diz assim: mas eu não sou visto pelo meu chefe, eu sou mais um aqui. Eu estou aqui já 1, 5, 10, 15, eu estou 20 anos com ele, nunca me reparou. Mas você repara nele. Muitas vezes, parte daquilo que é intrínseco dele, da sua família, às vezes passa: o chefe não veio porque a mulher dele deu uma enfermidade nela, o filho deu uma enfermidade nele. Está lá. Você pode ser essa menina. E ela vai e fala para a esposa de Naamã: se o meu senhor soubesse do profeta que nós temos lá em Jerusalém, com certeza, se ele soubesse, fosse falar com ele, ele ia orar e ele ia ficar curado, porque aquele profeta, aquele pastor lá, ora e as coisas acontecem. E a esposa com certeza vai e fala com Naamã e conta a história. E ele pega e vai até lá. A Bíblia não dá maiores detalhes dessa menina, mas ela estava no meio do processo dela. E no meio do processo dela, no meio da moenda, ela leva o perfume da beleza do processo. O perfume da cura, o perfume de uma palavra, porque a Bíblia vai dizer que aquele Naamã leproso, depois de ele, nós conhecemos a história de ele ir lá e falar com o profeta, e ele mandar ele tomar banho no rio. E lá na Síria temos rios muito melhores que ele, mas enfim, ele vai lá, ele toma banho, ele é curado, e ele entende quem é o Deus de Eliseu. E ele vai lá: me permite eu levar uma porção dessa terra, para que quando eu estiver lá eu sou obrigado, porque eu sou o general do exército, mas o meu rei lá, ele tem um outro Deus, e eu tenho que ir lá muitas vezes, mas então para me levar um pouco dessa terra, para eu colocar lá, e dizer: essa é a terra do Deus, do povo de Israel. Ou seja, causou uma fé nele.
Esse processo do amassar é o processo do oleiro nos moldando, pegando nós como barro, colocando um pouquinho mais de água ali, moldando para nós sermos mais fortes, resilientes, preparando. Então, ao invés de muitas vezes nós fugirmos do processo, de nós fugirmos das nossas batalhas, nós temos que encará-la. Afinal, se o processo ele é necessário para que nós sejamos moldados, olha o que diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4. Não só isso, mas também nos regozijamos, nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado, o caráter aprovado, a esperança. Então, suportar o processo com essas palavras, suportar o processo com Deus, suportar o processo sem reclamar, significa aceitar e confiar nos planos de Deus, de confiar na sua palavra. Saber que no meio dessas dificuldades, nós seremos agraciados. Só vive o propósito, a vitória, quem é aprovado no processo. Quem tem essa perseverança, quem tem o seu caráter aprovado, é ficar firme na fé, é não desistir, é estar ali lutando. E é por isso que nós somos uma igreja, um corpo vivo, para que quando a mão estiver quebrada ou com alguma dor, a outra mão possa fazer a massagem. É por isso que quando nós temos um problema, a gente encontra um irmão, alguém que a gente tem uma afinidade, era para nós termos com todo mundo, mas sempre tem aquele amigo mais chegado, aquele irmão mais chegado, aquele pastor mais chegado. Não é a questão de acepção de pessoas, não. Vocês têm, a gente tem às vezes intimidade com uma pessoa a mais, um carinho mais, se dão melhor, não que não seja com os outros, mas para você chegar, meu irmão, me ajuda, eu estou passando por um problema, o meu problema é esse, ora comigo, e aquela pessoa, ela vai orar contigo. No processo, nós conhecemos quem são os nossos amigos, quem são os nossos irmãos. No meio da dor, no meio da angústia, no meio de uma doença, de uma enfermidade, no meio do dia mau, é que você vai ver, depois que passar o processo, quem foram os teus amigos. Você vai perder amigos no meio do teu processo. Parentes vão se afastar de você no meio do teu processo. Há momentos em que em determinado processo você vai estar sozinho. É aquele momento onde está só você e você não acha uma forma de você entrar no teu quarto e ali é só você e Deus, teu único e verdadeiro amigo. E ali você se derramar. Ali as tuas lágrimas virem igual uma torneira jorrando água. É o momento onde você pode ali se deitar no chão, lavar o teu quarto. Jeremias capítulo 29, verso 11. Deus vai falar assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. É nessas horas que você fala assim: Deus, fala comigo. A palavra já falou, milhares de anos atrás. Eu sou o Deus que sou oleiro, que eu trabalho com vocês, mas eu sou o Deus que eu não tiro a tua vida sem antes te dar uma esperança. Há esperança para nós, há esperança para você. Repetindo, só vive o processo quem suporta
Ela só vive o propósito quem suporta o processo. Assim como na natureza, onde a semente ela precisa passar pelo processo da germinação, do crescimento, da frutificação, também nós passamos pelo processo do amadurecimento espiritual. Me lembro uma vez que eu estava aqui na igreja e veio um pastor, eu não me lembro o nome dele, pastor lá do Nordeste, um moreninho bem grandão. E ele conta o testemunho dele aqui na igreja. Ele fala que ele era líder do PCC, que ele matava, que ele fazia, ele era o terror da cidade. Que uma pessoa, se a pessoa só olhasse para ele e ficasse mais do que 2 segundos, ele falava que ele já ia lá com a arma na mão. Qual que é o problema? Por que foi? Porque eu já te meto um pipoco no meio da testa. Era assim a vida dele, ele contou aqui. A gente achou muito engraçado. Minha afinada esposa aqui atrás chegou e foi conversar com ele. Daí ela falou assim para ele, ela falou assim: pastor, eu sou mais ou menos igual ao senhor. Eu tenho assim, às vezes quando me fala alguma coisa assim, me sobe o sangue. E eu queria saber do senhor qual que é a fórmula para a gente ser assim calmo como o senhor. Parece que o senhor tem uma calma. Ele sentado, ele levantou os olhos para ela e falou assim: eu ainda continuo a mesma pessoa. Dependendo do caso, me queima dos pés, sim. Mas eu sou acalmado pelo Espírito Santo do Senhor. No meio do processo. Muitas vezes a nossa carne ela vai querer ditar regras. Mas nós temos que crescer, e crescer dói. Nós temos que germinar, brotar, e germinar, brotar dói. E nós temos que frutificar, e frutificar também dói. Como assim, pastor? Para você frutificar, você tem que ir para a oração. Você tem que orar, você tem que clamar. E é nesse momento que nós somos moldados, transformados, preparados, regenerados para cumprir a vontade de Deus em nossas vidas. E quando nós somos amassados e triturados pelo oleiro, qual que é a essência que sai de nós? O que é que vai nos levar a ter alguma outra atitude? O que vai sair de dentro de nós? Vai sair perfume? Vai sair um suco gostoso? Aquelas pessoas que têm uma palavra que quando você chega assim, eu já conversei às vezes com pessoas que chegavam assim igual uma metralhadora, porque eu não sei o que, porque eu não aguento, não sei o que, o que você acha, Josias? E aí você tem que pensar na palavra de Deus. Quem sou eu nesse momento? E aí você começa a falar calmo, sereno e tranquilo, mas não é bem assim, meu amigo. E você começa a falar. E você vê que a pessoa ela vai assim, porque você é para carregar, levar paz, a paz do nosso Deus. O que sai de dentro da gente quando uma pessoa chega e fala assim: eu estou com a minha esposa lá em casa, está doente, está numa cama, mas eu não gosto de crente. Mas eu posso ao menos ir lá na tua casa e dar uma oportunidade para tua esposa, orar com ela, você me permite? Pode ser a pessoa que for, ele mais cruel, mas ele vai querer a esposa dele liberta. Tiago capítulo 2, verso 1, 4. Meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Então, suporte o processo com fé. Todo
o processo de crescimento espiritual, ele requer um esforço pessoal. Isaías capítulo 40, verso 31 vai dizer assim: mas aquele que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, não se cansam, andam e não se cansam. Nossa irmã do louvor falou sobre isso aqui. O Senhor, ele está no controle de todas as coisas. E a melhor coisa no momento da tribulação, do processo, é você confiar no Senhor. No processo, seja prudente. E você sendo prudente, você vai alcançar o propósito. Hebreus capítulo 7, versículo 24 e 26. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, lugar de estrutura, de segurança, de equilíbrio, da palavra de Deus. O início do processo. Veio a chuva, transbordaram-se os rios, sopraram-se os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Ela tinha estrutura. No entanto, quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia, que é movediça. E no mesmo processo caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E como ela não tinha uma estrutura, ela não era alicerçada na rocha, ela caiu e foi grande a sua destruição. Você quer ter uma noção disso? Vá no velório de um ímpio quando morre alguém da família. Que desespero, que agonia, que angústia. E vai no velório de uma irmã, de qualquer uma da igreja que morre, que é de oração, aquela que sempre está para o Senhor, irmã, chega ali, graça e paz. Aquela pessoa que você vê, encontra ela na quarta, você encontra ela no domingo de manhã na escola bíblica dominical, ela está nas vigílias, quando tem as reuniões da igreja, ela está aqui, e você vai no enterro daquela pessoa. Os irmãos ali, tudo com a face assim, nossa irmã está lá na glória. É diferente. A gente vai encontrar algumas pessoas que passaram pelo processo e o seu propósito, né? E que foram vencedoras na Bíblia, como a mulher samaritana, João capítulo 4, verso 4, a mulher do fluxo de sangue, Moisés, José do Egito, a história do cego Bartimeu lá no, né? Do cego de Jericó e do homem lá do tanque de Betesdas, né? E Romanos 12, 12, o apóstolo Paulo vai falar assim: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Existem outras situações também que Deus cria para te exaltar. Deus vai te levar a momentos que ele vai descrever em 2 Coríntios, capítulo 4, 16 e 17, Paulo vai falar: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. E em Deuteronômio 8:2, lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, ele falando para o povo judeu, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Então, perseverança na fé, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das tribulações. Salmo 42, 11, para a gente terminar, vou pedir para o Ministério de Louvor subir. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Por que muitas vezes nós reclamamos?
Por que que muitas vezes nós não encontramos essa fé? E daí no Salmo 126, versos 5 e 6, aqueles que semeiam com lágrimas no meio do seu processo, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai honrando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria trazendo os seus feixes. Para concluir, Deus, Ele não vai te dar resposta no início do processo. Nenhuma resposta vai vir quando você estiver entrando no processo. Deus, por que que eu peguei câncer? Deus, por que que a minha esposa está sofrendo desse jeito? Não haverá. Ele não vai te responder no meio do processo. Deus só dá a resposta no fim do processo. E a resposta é essa: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você aqui neste culto. Eu sou o bom pastor. Eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a porta das ovelhas, e aquele que bater, ele abrirá a porta e entrará. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a ressurreição e a vida. E em Isaías 43 ele vai falar assim: mas agora sim diz o Senhor, que o criou, ó filho, e que o formou, ó filho, não tenha medo, porque eu chamei pelo teu nome, você é meu. E quando você passar pelas águas, eu estarei contigo. Quando você passar pelos rios, eles não te submergirão. E quando você passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não arderão em ti, porque eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês são vocês são meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou, e que antes de mim não há Deus nenhum que se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação, eu realizei e fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus, e ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que quando você passa pelo processo, você já almeja e vê o teu propósito. O teu propósito é passar pelo processo. O teu propósito é você estar em oração. O teu propósito é ver tudo isso que eu falei. Suporte o processo e você vai viver o propósito. Vamos nos colocar em pé. Deus te ama, meu amado. Deus te ama. Ele te ama tanto que Ele ofertou o seu filho para moê-lo, para passar ali pela moenda do Getsêmani, suou gotas de sangue para que eu e você estivéssemos aqui.